O episódio começa com uma atmosfera carregada, como se o ar em Três Graças estivesse mais denso do que o normal. Há uma espécie de pressentimento pairando sobre todos os personagens. Macedo, sempre estratégico, sempre calculista, caminha ao lado de Angélico pelos corredores silenciosos. A luz é fria, as sombras projetam formas distorcidas na parede, e cada passo ecoa como se denunciasse segredos. Quando chegam a Ferete, este levanta os olhos devagar, desconfiado, como quem mede as intenções de qualquer pessoa que se aproxima demais. Macedo faz um gesto discreto, quase performático, abrindo espaço para a apresentação. Ferete, este é o Angélico, diz ele, com a voz firme, mas controlada. Ele vai nos ajudar com uma tarefa delicada. Ferete observa Angélico por alguns segundos, longos e silenciosos. É um olhar que pesa, um olhar que analisa, que disseca, que tenta enxergar além do óbvio. Angélico, por sua vez, mantém a postura, apesar de estar claramente tenso. Seus ombros estão rígidos, e sua expressão, apesar de neutra, denuncia uma preocupação interna. Macedo continua. Precisamos que alguém observe José Maria. Discretamente. De longe. Sem levantar suspeitas. Ferete franze as sobrancelhas, curioso. Observar José Maria? Para quê, exatamente? Macedo não revela detalhes demais, ele prefere alimentar o mistério, manter cada peça do tabuleiro em seu lugar. Porque há movimentos estranhos, e precisamos estar à frente deles. Angélico ficará de olho. Ferete ergue o queixo, ainda desconfiado, mas aceita a explicação, mesmo sem gostar da ideia. A tensão fica suspensa no ar, como se algo estivesse prestes a desmoronar, ainda que ninguém soubesse exatamente o que. Em outro ponto da cidade, Feliciano organiza algumas peças em sua galeria. O ambiente é elegante, silencioso, repleto de obras raras, iluminadas por focos de luz que destacam cores e formas. João Rubens e Casper entram juntos, trazendo uma energia completamente oposta, fria, prática, quase ameaçadora. Eles não vêm para admirar a arte, vêm para negociar. Feliciano percebe imediatamente. Respira fundo, ajeita os óculos e se aproxima com um sorriso protocolar. Senhores, imagino que vieram para falar sobre as Três Graças. Casper, sempre objetivo, responde primeiro. Deixar claro nosso interesse, Feliciano. E também as condições. João Rubens complementa. Não estamos aqui para perder tempo. Se a verdadeira peça aparecer, estamos dispostos a pagar, mas no nosso ritmo e do nosso jeito. Os dois observam Feliciano com intensidade, como se as palavras fossem apenas a superfície de uma negociação muito mais profunda. Feliciano engole seco. Ele já havia percebido que o interesse pela estátua estava crescendo, mas não imaginava que enfrentaria tanta pressão assim. Ele pergunta. E quais seriam essas condições? Casper se aproxima um pouco, abaixando o tom de voz, quase como um aviso. Sigilo absoluto. E prioridade de venda. Nada de leilões, nada de intermediários, nada de mudanças de planos. Feliciano sente o peso dessas palavras. Ele sorri, mas é um sorriso tenso, preso nas extremidades dos lábios. Enquanto isso, Gerluce caminha apressada pela rua quando avista Joaquim parado na porta de seu trabalho. A visão a deixa imediatamente irritada. Seu coração aperta, não de saudade, mas de frustração. Ela diminui o passo e então se aproxima, com o olhar firme. O que você está fazendo aqui? Pergunta ela, sem rodeios. Joaquim tenta manter a calma, mas há algo nervoso em sua postura, algo que ele tenta disfarçar. Eu vim fazer o reconhecimento do local, responde ele, como se aquilo fosse uma justificativa aceitável. Gerluce dá um passo à frente, indignada. Reconhecimento? Do meu trabalho? Joaquim, você perdeu o juízo? Ele responde rápido, defensivo. Eu precisava saber como funciona a movimentação, como é a segurança. A ira de Gerluce sobe como fogo. Ela cruza os braços, tentando controlar a voz. Segurança do quê? Você está se metendo em coisas que não dizem respeito a você. Eu tenho minha vida, Joaquim. Você não tem direito de aparecer assim. Joaquim reage no mesmo tom. E você também se mete no que não deve. Não seja hipócrita, Gerluce. Você sabe muito bem que nada disso aqui é simples. O clima entre os dois se torna sufocante. As acusações começam a voar como flechas invisíveis, cada uma acertando feridas antigas. Você está indo longe demais, diz ela, com os olhos marejados de raiva. Eu não vou permitir que você atrapalhe minha vida. Nem a vida da minha filha.
Joaquim fica em silêncio por um momento. Ele aperta os punhos, tenta responder, mas a verdade é que ele não tem justificativa boa o suficiente. Ele apenas desvia o olhar, irritado, frustrado, ferido. A discussão termina com a mesma tensão com que começou, sem resolução, sem paz, deixando ambos ainda mais abalados. Próximo dali, um outro conflito se forma. Bagdá e seu bando cercam Angélico na chacrinha. Os homens se aproximam devagar, como predadores estudando a presa. Angélico percebe a intenção e engole seco, tentando manter a calma. Bagdá pergunta com a voz baixa, mas ameaçadora. E aí, parceiro, o que você está fazendo aqui? Os outros homens o cercam, como se fossem impedir qualquer tentativa de fuga. Angélico tenta parecer firme, mas seus olhos denunciam preocupação. Eu, só estou passando. Nada demais. Bagdá dá uma risada curta, debochada. Passando? Na chacrinha? Sem conhecer ninguém? Sem motivo? O silêncio que segue é pesado. Um dos homens faz um movimento brusco, como se quisesse testar a reação de Angélico. Ele se esquiva levemente, sentindo o perigo se aproximar. Por alguns segundos, parece que o confronto pode explodir a qualquer momento. Mas Bagdá levanta a mão, interrompendo qualquer ataque. Só quero saber se você está espionando alguém. Os olhos de Angélico arregalam de leve. Ele sabe que, se vacilar, sua missão para Macedo pode estar comprometida. Ele respira fundo, tenta manter o controle. A tensão domina o ambiente, cada segundo se arrasta como se durasse uma eternidade. No final do episódio, um momento inesperado acontece. Ferete, exausto, caminhando pela rua, olha para um carro estacionado. Ele desacelera o passo, quase como se algo chamasse sua atenção. E então, através do vidro, seus olhos encontram uma cena que o deixa completamente perplexo. Dentro do carro, conversando de maneira descontraída, estão Lorena e Juquinha. Ferete empalidece na hora. Ele não entende o que os dois estão fazendo juntos, porque estão ali, nem o que essa combinação pode significar. Seus olhos se arregalam, a respiração falha, seu corpo parece congelar por alguns instantes. A câmera imaginária se aproxima de seu rosto, destacando o choque, a preocupação e uma suspeita silenciosa que começa a se formar. Algo está fora de lugar, e ele percebe isso imediatamente. Essa imagem encerra o capítulo com força, deixando no ar a sensação de que novos conflitos podem explodir a qualquer momento.